Olá, que bom ter a sua companhia aqui no canal Positivo e Próspero. Sinta-se em casa, viu? Esse espaço é nosso para a gente se manter sempre no caminho da harmonia, da prosperidade. É uma alegria estar aqui de novo. E olha, hoje chegamos num ponto muito especial da nossa jornada com Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Estamos no capítulo final, o capítulo 15. Que legal! Parabéns a todo mundo que acompanhou até aqui. Foi uma caminhada e tanto, né? Com certeza. E se alguém está chegando agora, fica a dica. Volta lá nos episódios anteriores, vale muito a pena para pegar o fio da meada. Isso mesmo. Bom, neste nosso encontro, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 15. O título é bem direto: Como superar os 6 fantasmas do medo. E tem um subtítulo que já nos chama para ação, né? Algo como: faça um inventário de si mesmo ao ler este capítulo final e descubra quantos desses fantasmas estão atrapalhando o seu caminho. É um convite de autoanálise. Exatamente. Então prepara aí, porque a gente vai descobrir juntos como identificar e, principalmente, como lidar com esses inimigos internos. A indecisão, a dúvida, o medo, que podem travar nosso sucesso. Isso. E como essas ideias, mesmo escritas lá em 1937, ainda conversam muito com a nossa realidade hoje, em 2025. Fica com a gente. O autor já começa o capítulo de forma bem direta, né? Ele diz que para a filosofia do livro funcionar, para a gente alcançar o sucesso, a mente precisa estar pronta. Precisa estar preparada. E essa preparação, segundo ele, envolve encarar de frente 3 grandes inimigos: a indecisão, a dúvida e o medo. Eles andam juntos. É um trio, né? Ele até fala que eles impedem o funcionamento do nosso 6º sentido, aquela intuição mais aguçada. Exatamente. E ele coloca a indecisão como a semente do medo. É interessante pensar nisso. A dificuldade de escolher, de tomar um rumo, parece que abre a porta para o medo crescer. E a dúvida entra junto ali, fortalecendo a indecisão e o medo. Onde está um, os outros 2 provavelmente estão por perto. Isso. Mas o ponto central que ele bate muito na tecla é: medos são, na essência, estados mentais. E sendo estados mentais, a gente pode aprender a controlar e direcionar. Não é algo externo que nos domina sem controle. Entendi. Então o caminho é entender que medos são esses para poder, enfim, dar a volta por cima, para poder dominá-los. Quais são eles, afinal? Napoleão Hill identifica 6 medos básicos. Ele usa essa metáfora dos fantasmas porque, para ele, eles existem só na nossa mente, mas têm um poder, um poder gigantesco. Fantasmas que assombram de verdade, né? Com certeza. E ele lista na ordem que ele considera mais comum. Primeiro, o medo da pobreza. Segundo, o medo da crítica. Terceiro, o medo da doença. Quarto, o medo da perda do amor de alguém. Quinto, o medo da velhice. E sexto, o medo da morte. 6 grandes medos básicos. Isso. E ele argumenta que todos os outros medos que a gente sente são de alguma forma derivados desses 6. E o mais complicado é que a maioria das pessoas, infelizmente, sofre com vários deles ao mesmo tempo, sabe? Imagino, fica uma teia, né? Exato. Ele até dá um exemplo interessante dos médicos que lidam com doenças contagiosas. Por não terem medo, eles parecem ter uma imunidade maior. É para mostrar o poder que a mente tem sobre o corpo. Faz sentido. Vamos começar então pelo que ele considera o mais destrutivo: o medo da pobreza. Por que esse seria o pior? Bom, eles via esse medo como muito difícil de dominar, em parte por causa do que ele chamava de uma tendência humana de predar economicamente uns aos outros. Uma competição meio selvagem, às vezes. E ele viveu a Grande Depressão de 1929, né? Viu o poder devastador desse medo na prática. Exatamente. Os efeitos são paralisantes mesmo. Ele diz que esse medo bloqueia a razão, destrói a imaginação, mina a autoconfiança, acaba com o entusiasmo, desencoraja a iniciativa. Nossa, a lista é enorme. É enorme. Leva à incerteza, incentiva a procrastinação, dificulta o autocontrole, destrói o pensamento claro, tira o foco, acaba com a persistência, com a força de vontade, mata a ambição. Uau! Prejudica a memória,
convida ao fracasso, mata o amor, dificulta amizades, causa insônia, miséria, infelicidade. E tudo isso ele ressalta num mundo que é abundante. O que falta, muitas vezes, é um propósito definido para buscar essa abundância. É pesado. E quais seriam os sinais, os sintomas de que alguém está sob o domínio desse medo da pobreza? Ele lista alguns bem claros. Primeiro, a indiferença. Aquela falta de ambição, sabe? A pessoa meio que aceita a pobreza sem lutar, sem reagir. Depois, a indecisão. A pessoa deixa os outros pensarem por ela, fica sempre em cima do muro, nunca toma uma posição firme. Entendi. Aí vem a dúvida, que se manifesta muito em dar desculpas para tudo, criar álibis, ou então sentir inveja e criticar quem é bem-sucedido. Essa da crítica a quem tem sucesso é bem comum, né? Muito. E tem também a preocupação. A pessoa vive preocupada, critica os outros, às vezes gasta demais para compensar. Anda com a testa franzida, nervosa, sem equilíbrio, pessimista. Uma preocupação constante. Isso. E o excesso de cautela. Só enxerga o lado negativo das coisas, fica esperando tal momento certo que nunca chega para agir. E, claro, a procrastinação. Adiar tudo, gastar tempo inventando desculpas em vez de fazer o que precisa ser feito. A preocupação, especificamente, ele descreve como um estado mental baseado no medo, né? Que age devagar, mas é persistente. Exatamente, é sutil, mas vai minando a pessoa por dentro e é alimentada pela indecisão. Ok, o próximo da lista é o medo da crítica. De onde vem esse medo tão comum? Ele diz que vem daquele medo que todo ser humano tem do que os outros pensam, do que vão dizer, do que vão fazer. É algo bem raiz. Ancestral, quase. É. Antigamente, ir contra as regras do grupo podia significar expulsão, até morte. Hoje as consequências são outras, mais sociais, psicológicas, mas o medo continua lá, forte. Hill até menciona como a indústria da moda, por exemplo, se aproveita muito bem disso. E como esse medo da crítica nos afeta na prática, no dia a dia? Ele inibe demais a iniciativa. A pessoa deixa de fazer coisas por medo do que vão pensar. Destrói a imaginação, limita a individualidade, rouba a autoconfiança. Entendi. Quantas pessoas ficam presas em relacionamentos infelizes, ou deixam de estudar, ou seguem uma carreira que não querem, tudo por medo da crítica da família, dos amigos, da sociedade. É verdade. E ele fala que pais e empregadores podem causar danos enormes com críticas destrutivas, né? Demais. Podem minar completamente a autoestima de uma criança ou de um funcionário. Os sintomas desse medo incluem aquela autoconsciência exagerada, sabe? Nervosismo, timidez excessiva. Também a falta de equilíbrio. A pessoa não consegue controlar a voz, a postura é ruim. Uma personalidade que parece fraca porque falta firmeza, sobra indecisão. O famoso complexo de inferioridade. Faz sentido. Às vezes é extravagância, gastar muito para tentar impressionar os outros. E, claro, a falta de iniciativa e a falta de ambição, porque a pessoa tem medo de se expor ao fazer algo novo ou diferente. É um medo que nos prende muito, né? Seguindo, temos o medo da doença. Qual a origem desse? Hill liga esse medo tanto à hereditariedade física quanto à social. Ele também está conectado aos medos da velhice e da morte. A ideia central dele é que pensamentos negativos sobre a saúde podem, de fato, iniciar ou agravar doenças. A mente influenciando o corpo de novo. Sim. A preocupação constante com a saúde, o medo de ficar doente, o desânimo, as decepções na vida amorosa ou nos negócios, tudo isso, para ele, alimenta o medo da doença. E os sintomas? O que a gente pode observar? Ele lista a autossugestão negativa, a pessoa que vive procurando sintoma, que lê sobre uma doença e já acha que tem, que parece até curtir falar das suas doenças imaginárias. A hipocondria, né? Exato, a hipocondria. Também a falta de exercício, que ele via como um fator que contribui. A suscetibilidade exagerada, medo de germes, de contaminação, a autocomiseração, usar uma doença real ou imaginária como desculpa para não fazer as coisas, para chamar atenção.
E a intemperança. Usar álcool ou outras drogas para aliviar uma dor, em vez de procurar a causa e tratar. E, claro, ficar lendo sobre doenças e se preocupando com elas. Entendi. O quarto medo é o da perda do amor. Esse parece bem doloroso. Hill o descreve como o mais doloroso de todos, emocionalmente falando. Diz que tem raízes lá nos tempos ancestrais, na disputa por parceiros, e os efeitos podem ser devastadores para o corpo e para a mente, podendo levar até a loucura em casos extremos. Nossa. E quais são os sintomas que ele aponta? O ciúme é o principal, aquela possessividade, a desconfiança constante. A crítica destrutiva, encontrar defeito em tudo que o parceiro ou a pessoa amada faz, talvez por insegurança, né? Sim, para tentar controlar ou diminuir o outro. Pode ser. E também o hábito de jogar ou arriscar demais. A pessoa que tenta comprar o amor com presentes caros, se endivida, aposta alto na vida para manter a pessoa por perto, ou para suprir a falta que sente. Complicado. E o medo da velhice? O que está por trás dele? Surge principalmente de duas coisas, segundo Hill. Primeiro, o medo de que a velhice traga pobreza, a dependência financeira. Segundo, a ideia de perder a atração física ou vigor. E também resquícios de antigos ensinamentos religiosos sobre castigos depois da morte, que eram associados a uma vida longa e o medo de perder a liberdade física e econômica com o passar dos anos. E os sintomas desse medo? Um que ele acha bem característico é a desaceleração prematura. A pessoa chega ali pelos 40 anos e já começa a agir como se estivesse acabada, sabe? Como se a vida produtiva já tivesse ido embora. Nossa, hoje em dia isso é totalmente diferente, né? 40 anos é super jovem. Totalmente. Mas na época dele, talvez a percepção fosse outra. Outro sintoma é falar apologeticamente sobre a própria idade, como se fosse algo vergonhoso. E, claro, matar a iniciativa e a imaginação acreditando que não tem mais idade para isso. E, por fim, ficar tentando desesperadamente parecer mais jovem, não por saúde, mas por medo da idade em si. Entendi. E para fechar os 6 fantasmas, o medo da morte. Ele considera esse o mais cruel para algumas pessoas. Por quê? Ele atribui a origem desse medo principalmente ao fanatismo religioso e às grandes perguntas existenciais que ficam sem resposta na nossa cabeça. De onde eu vim? Para onde eu vou? O mistério da vida e da morte. Exato. E ele argumenta que, historicamente, alguns líderes religiosos exploraram essa incerteza, oferecendo respostas e salvação em troca de adesão e controle. Uma visão crítica dele sobre isso. Sim. Ele via esse medo como causa de doenças, infelicidade e como um grande bloqueador de realizações na vida. Mas ele também via a ciência como algo positivo, que estava ajudando a libertar as mentes desse temor, mostrando que o universo é regido por leis, por ordem e não por capricho. E qual o argumento dele contra o medo da morte? Basicamente, que a vida é energia, e a energia não se destrói, só se transforma. Então, a morte seria uma transição, não um fim absoluto. O sintoma principal desse medo é pensar constantemente em morrer, ficar obcecado com isso, em vez de viver o presente. E esse medo geralmente vem junto com outros, como o medo da pobreza, o que vai acontecer com a família, o medo da doença, que pode levar à morte, ou o medo da velhice, que aproxima da morte. Ufa, passamos pelos 6 fantasmas. É muita coisa para processar, né? Mas o Hill não fica só descrevendo o problema. Ele conecta tudo isso à preocupação e à indecisão. E aí, como superar isso tudo? A palavra-chave para ele é decisão. Simples assim. Se a preocupação é o medo sustentado pela indecisão, a cura é decidir. Tomar decisões firmes e conscientes. Que tipo de decisões? Ele sugere uma série delas. Por exemplo, decidir aceitar a morte como algo inevitável e parar de se preocupar com ela. Decidir viver com a riqueza que você consegue acumular, sem a preocupação paralisante com a pobreza. Decidir não dar importância à crítica alheia que não constrói nada. Decidir aceitar a velhice não como um fim, mas como uma bênção que traz sabedoria, autocontrole. Decidir esquecer os sintomas de doenças imaginárias e cuidar da saúde real.
decidir seguir em frente, mesmo que perca o amor de alguém se for necessário para sua felicidade. São decisões fortes. E isso conecta com o que ele fala tanto no livro sobre ter um propósito principal definido, né? Totalmente. Ter clareza do que você quer na vida é o que te dá força para tomar essas decisões e não se deixar levar pela indecisão e pelo medo. Controlar a mente e direcioná-la para objetivos construtivos, essa é a chave para ele. Mas além dos 6 medos, ele menciona um sétimo mal básico. O que seria isso? Não é um medo. Não exatamente um medo, mas algo tão prejudicial quanto a suscetibilidade a influências negativas. É uma vulnerabilidade, uma porta aberta na nossa mente que permite que pensamentos negativos, sejam nossos ou dos outros, criem raízes e cresçam. Como assim? Como funciona essa suscetibilidade? Hill dizia que o nosso subconsciente é como terra fértil, aceita qualquer semente que for plantada ali, boa ou ruim, ele não julga. Então, se a gente se expõe constantemente a influências negativas, pessoas pessimistas, fofoqueiras, que só reclamam, notícias ruins o tempo todo, ou se a gente mesmo fica cultivando pensamentos de dúvida, de crítica, de medo... A gente está plantando sementes ruins. Exatamente. E elas vão crescer. O subconsciente aceita isso como verdade e começa a agir de acordo. Por isso, precisamos proteger nossa mente, usar a força de vontade para criar um escudo, sabe? E como fazer isso na prática? Primeiro, reconhecer e evitar conscientemente as influências negativas, se afastar de pessoas que te puxam para baixo, filtrar o tipo de informação que você consome e, principalmente, controlar sua própria atitude mental. Vigiar os pensamentos, escolher focar no positivo, no construtivo, é um trabalho diário. E para ajudar nesse processo de se conhecer e proteger a mente, ele propõe aquela ferramenta da autoanálise, né? Um questionário bem detalhado. Isso. Um questionário bem extenso mesmo. A ideia é fazer um inventário de si mesmo, sem dó nem piedade. Olhar para dentro, identificar as falhas, os hábitos negativos, os medos que estão ali escondidos e, principalmente, as desculpas que a gente usa. É um convite à honestidade radical consigo mesmo. Total. E o ponto fundamental dessa autoanálise, a grande conclusão que ele quer que a gente chegue é: nós temos controle absoluto sobre uma única coisa: nossos pensamentos. Isso é o mais importante. Esse é o nosso poder maior. Para ele, sim. É o reflexo da nossa natureza divina, vamos dizer assim. É a ferramenta que a gente tem para direcionar nossa vida, para alcançar nossos objetivos. Ele cita exemplos como Thomas Edison, F.W. Woolworth, George Washington, pessoas que, segundo ele, exerceram esse controle mental, acreditaram nos seus planos, mesmo com todo mundo dizendo que era loucura. O sucesso exige esse controle mental focado em objetivos definidos. Exato. E para fechar essa ideia de autoanálise e da necessidade de agir, ele fala das desculpas, os famosos álibis do velho homem ser. Aquele ser que a gente vive usando. Ah, sim. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se as condições fossem outras, se eu não tivesse essa família para cuidar. A lista é longa, né? Ele lista 57 desculpas comuns. 57. É muita desculpa. Mas o ponto dele é que esses ses são criações da nossa própria imaginação. A gente inventa essas desculpas para não ter que encarar a verdade sobre nós mesmos, sobre nossas fraquezas ou nossa falta de decisão. E a gente defende essas desculpas com unhas e dentes, né? Defende. Gastamos uma energia enorme justificando por que não conseguimos as coisas. E essa mesma energia, ele diz, poderia ser usada para corrigir o que está errado, para superar a fraqueza que a desculpa está escondendo. Qual ser mais importante para ele, então? O maior ser de todos, ele sugere, seria: se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que está errado comigo e corrigiria isso. É um chamado para parar de dar desculpas e começar a agir. É muito forte. Ele usa também uma imagem poderosa no final, a do tabuleiro de xadrez da vida, onde o nosso oponente é o tempo. Sim. E se a gente hesita, se a gente fica indeciso, a gente perde peças, perde oportunidades. O tempo não espera. É preciso agir com decisão, com propósito. Que jornada intensa por esse último capítulo, hein? Realmente amarra tudo. Amarra mesmo. A mensagem central fica muito clara. Nós podemos, sim, superar esses fantasmas do medo. Como?
através da decisão consciente e do controle da nossa própria mente. Reconhecer os medos, entender de onde eles vêm, quais os sintomas, e aí decidir ativamente não se deixar dominar por eles. É isso que libera nosso potencial, né? Exatamente. É um caminho para a prosperidade. O controle dos nossos pensamentos é o nosso maior poder, a ferramenta mais incrível que a gente tem. Bom, queremos agradecer demais a sua presença, a sua interação aqui no Positivo e Próspero. Muito obrigado mesmo e lembre-se sempre, a gratidão abre portas. É uma semente poderosa para uma vida mais próspera. E fica a recomendação forte, leiam a obra original de Napoleão Hill. Que essa nossa conversa aqui sirva de estímulo, de ponto de partida, para cada um se apropriar de toda a riqueza que tem em bem se enriqueça. E fiquem ligados, pessoal. Em breve, a gente começa uma nova série aqui no canal, explorando outra obra fantástica para a gente continuar junto nesse caminho de positividade e prosperidade. Isso aí. E para a gente fechar, fica aqui um pensamento para reflexão, que eu acho bem relevante para nós hoje, em 2025. Como será que o simples ato de reconhecer e dar nome a esses fantasmas do medo, pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice, morte, já não começa a diminuir o poder deles sobre as nossas decisões e ações no dia a dia, especialmente no mundo tão cheio de estímulos, informações e opiniões vindo de todo lado? Uma ótima reflexão. Se você gostou dessa nossa análise, dessa nossa conversa, deixa aí o seu curtir, se inscreve aqui no canal Positivo e Próspero, ativa as notificações para não perder nada que vem por aí. E compartilha com os amigos, com a família, com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E dá uma explorada nos outros vídeos do canal. É verdade, tem mais de 100 vídeos sobre lei da atração, prosperidade e positividade, muito conteúdo bacana. Muito obrigado à nossa comunidade maravilhosa, já somos quase 2.000 pessoas positivas e prósperas, conectadas aqui mentalmente rumo à abundância. É isso aí, gratidão. Até a próxima, pessoal!